Galerinha, estamos aqui para isso. Hoje eu vou gravar só minha cara mesmo, porque esse vídeo, como já deve estar no título, eu não sei como é que eu vou fazer a thumb. Vai ser sobre Chainsaw Man, mais específico sobre o final. Eu falei quando eu queria dar aquela mudança no canal, quando eu fiz aquele primeiro vídeo, como eu queria falar sobre coisas diferentes também, tipo, sobre obras e questão, tipo, impacto de obras, questão de cultura, e análise de algumas coisas, principalmente mangá e anime, que é o que eu tô mais ligado, mas também, tipo, filme, eu não descarto, e livro, pretendo começar a ler mais. Mas, cara, sinceramente, voltando aqui a Chainsaw Man, é meu mangá favorito. É a história que causou o maior impacto na minha vida. Eu comecei a ler em 2020, quando foi sair, meio que todo mundo começou a ler. Meu primeiro contato foi com aquela scan de merda, com as traduções de bosta. Mas, tipo, porra, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cara, não tem pra onde fugir. É o meu. Eu faço coleção. Inclusive, tá faltando até um volume aqui. Mas. Cara, eu tenho algumas opiniões sobre esse final. Eu não sei dizer exatamente o que eu tô sentindo. Tô me sentindo meio vazio. Não sei dizer exatamente se é sobre o final ou se é porque realmente a obra acabou. Mas tem algumas coisas que eu queria pontuar. Eu queria mostrar o capítulo, mas eu não sei se pode fazer isso no YouTube. Então, eu acho que pode, mas mesmo assim eu não quero correr risco nenhum. Eu sei que, porra, uau, eu vou perder vídeo, mas sei lá, tô com medo de tomar o strike, passar negócio sem postar vídeo e aí eu nunca mais voltar com o canal de novo. E agora que eu tô com uma constânciazinha melhor. Então, esse vídeo vai ter, obviamente, spoiler, que eu vou falar sobre o final e sobre a obra em si. Mas é isso. Primeiro ponto que temos que mostrar. Foi meio que um final de tudo foi um sonho e nada aconteceu. Tipo, a estrutura de final foi essa, mas não foi exatamente assim. Eu não gosto dessa definição, falo muito isso pro negócio de Pokémon, né? Na verdade, o Ash tá em coma e nada acontece de verdade. Mas, tipo, não foi isso que aconteceu em Chainsaw Man, por isso que eu acho que ficou melhor. Primeiro, minha opinião, foi um final satisfatório. O maior problema pra mim foi a forma como chegou nele, que foi, tipo, muito impactante do nada. Mas eu vou ler, tipo, amanhã eu já começo. Eu vou ler o mangá todo desde o início pra ver como é que é essa experiência, tendo, principalmente da parte 2, né? A parte um ali direto, mas da parte 2 tendo desde o início. Que eu já tinha feito isso uma vez, estava no arco do Demônio da Velhice, mas eu quero fazer logo tudo, inclusive a Batalha da Yoro e Xablau. Mas, tipo, logo no início, na segunda página do capítulo, o Jaden já fala: eu sinto que tava no meio de sonho, que não sei dizer se era bom ou ruim. Tipo, meio que ele verbaliza, e com o que aconteceu no último capítulo, a gente sabe, não foi um sonho. Tudo isso aconteceu. Só que com o Pochita se devorando, meio que o conceito do Chainsaw Man foi apagado. Por mais que nesse capítulo deixa algumas coisas por aí. Então não é como se é como se realmente tudo isso tivesse acontecido, mas o Denji tinha voltado. Aí muitos vão falar. Pra mim, essa é a coisa mais importante do final. Que é o maior defeito que estão reclamando, mas pra mim que eu acho que esse defeito não tem. Que é, então tudo isso serviu de nada e na verdade foi inútil, então nada disso aconteceu de verdade. Sim, tudo isso aconteceu e principalmente pro personagem do Denji. Que é o personagem que mais tinha que amadurecer, que mais tinha que mudar, que tudo que mais mudou no mangá era o Denji. E pra mim, com esse sonho, com as atitudes que ele toma nesse capítulo, com a visão e com a forma como ele se mostra uma mudança. Não mostra um Denji que a gente via na parte um, por exemplo. Até porque aquele Denji já era um pouco diferente pelo contato que ele tinha com os demônios desde a infância, que foi o Pochita. Só que agora, eu já sinto a forma ainda mais como ele trata a Asa, ainda quero chegar a isso no final, tipo, abandonando o negócio da motosserra, é uma forma muito linda e que mostra, faz um paralelo pra mim ao melhor capítulo que eu acho, eu não sei dizer o número exatamente, mas é o capítulo que o Denji tá junto na asa da cabeça deles e eles estão tendo uma conversa. Onde justamente o Denji sempre se imaginou uma criança nesses próprios diálogos internos. Quando mostra no passado dele, quando vai mostrando na cabeça dele, ele sempre era uma criança. E nesse capítulo, ele cresce. Ele tá na mente dele, ele se torna o adolescente que ele é.
Então, tipo, isso, pra mim, o desenvolvimento do personagem do Denji já terminou ali. Já tava muito bom. Muitos também falam sobre o último capítulo, que é ele entendendo realmente o que tudo que aconteceu, que ele só pode viver bem, que ele só se sente realizado quando ele não tem nada, porque aí nunca vão tirar nada dele. Que isso também volta pra questão do demônio da velhice. A parte 2 pra mim é a melhor parte, eu prefiro a parte 2 que a parte 1, que é aquela questão de, que ele não consegue simplesmente aceitar que algo aconteceu, não toma esse tempo para digerir, porque tudo que ele ganhou, tudo que ele teve na vida dele, não foi ele que construiu. Tudo que ele teve foi dado a ele. Por isso ele não consegue sentir o valor dessas conquistas. Aí já volta pra questão que ele conversava da morte da Rimeno, que é sobre ter um coração, que ele conversou com a Makima sobre eu vou ser realmente feliz quando realizar meus sonhos, ou vou ser mais feliz quando eu estiver no. Ai, meu pescoço. Quando eu estiver na corrida entre eles. E volta ao negócio da velhice lá. Que é, pô, tiraram tudo de mim? Tudo bem, eu vou conseguir uma família de novo. Mataram minha, eu vou só conseguir mais uma nova. Que é tipo, ele não consegue se dar por não ter conseguido isso por conta própria, por sempre ser alguém que deu isso pra ele. Tipo, ou o Pochita, ou a Makima, ou alguma outra coisa. Tipo, a única relação que ele realmente chega a construir de verdade é a questão da asa. Que ele ele vai em cima dela, ele começa a conversar, eles começam a conversar e vai virar algo natural, que realmente o Denji, por um acaso, por ele, conseguiu construir uma relação com uma pessoa de verdade. Por isso que eu acho que ela é o par perfeito pra ele e que eu fiquei muito feliz com aquela página. Meu Deus do céu. É... Cara, não tem muito um roteiro, tô só falando tudo que eu sinto sobre a obra, então, tipo, se esse vídeo ficar meio jogado, eu quero que me desculpe, mas eu queria muito fazer isso. Que é, tipo, sobre algo natural, que é a coisa... Cara, é a obra que mais me impactou na minha vida, então eu queria fazer algo meio assim. Mas se você tiver visto, lido o mangá todo, ainda esteja fresco na sua cabeça, você realmente leu tudo na época. Eu quero que você bote suas opiniões nos comentários, se você tá entendendo o que eu tô falando como primeiro ponto. E muito obrigado por estar vendo esse vídeo. Então, tipo, pra mim, o personagem do Denji entendeu, ele não, o fato desse reset ter acontecido, não cria uma nova linha do tempo, ele realmente só está na mesma que ele estava, entendendo o que aconteceu, tendo leves mudanças, porque ele vivenciou aquilo, é como se o personagem não é como se ele tivesse apagado tudo da memória dele. E agora ele vai conseguir tudo que foi dado desde o primeiro capítulo que ele queria, que era a possibilidade de viver uma vida normal e de não ser um escravo das outras pessoas, só seguindo o que alguém determina pra ele, porque ele agora tem as suas próprias escolhas. Não é como a gente não definiu a questão, tipo, a gente não sabe como a Nayuta, tipo, a nova demônio do controle que voltou, obrigado Nayuta, se porta, mas tipo, ela parece ser uma chefe meio completamente foda-se, ele tem que trabalhar pra ela, mas não é como se ele tivesse que uma vida horrível e ruim, porque ele realmente gosta dessa emoção e agora ele tem o direito de escolha, de fazer suas próprias coisas, de viver sua própria vida. Então, por isso que isso é a vida normal. Ele tem um contrato com o demônio, ele fez o contrato com a Power, que foi prometido no final da parte 1, realmente, e agora ele não morre para a doença da mãe dele, mas aí, dando uma avançada. Primeiro que esse final é cheio de meio que fanservice. Eu queria falar também sobre. Primeiro, terminando aqui. Sobre os personagens que mudaram a partir disso. É... O Aki provavelmente está vivo. Eu não sei. Tem duas versões do que pode ter acontecido. Começo final. Esse capítulo se passa no primeiro capítulo da parte 1 e no primeiro capítulo da parte 2. Então, ou tem um time skip aí, quando o Denji e a Power encontram a Nayuta e naquela missão. O que eu acho que faz sentido, a forma como eles já se tratam já parece mais de conhecimento, por mais que o Denji lembre dela, assim, ele não lembra diretamente, mas ele entende os sonhos e o personagem como ele, eu acho que mudou através deles. Então, tipo, os sentimentos e a forma como ele entende o mundo. Mas, o que eu tava falando? Ah, sim, eu acho que pode ter tipo esse time skip de 1 ano, que é o intervalo da parte 1 pra parte 2, ou ou pelo fato do Denji não ter conhecido o Pochita, teve um atraso em relação, e não ter questão da Makima, pra Power conhecer ela, pode ter tido um atraso nessa questão da execução dele do contrato com o Demônio Zumbi. Eu acho que isso pode ser normal também. E por causa disso, levam a duas situações diferentes. Pelo fato de não ser a Makima, não ter tido um Chainsaw Man. O Demônio Pistola não atacou,
Porque ele chega através de uma luta com o Chainsaw Man, se eu não me engano, vou ler ainda a parte um. E eu vi uma galera comentando, vi muita coisa no Twitter falando sobre algo que foi, tipo, ordenado pela Makima. Não lembro se tem uma definição clara sobre isso. Acho bem provável, porque o Aki justamente entra na segurança pública por causa da Makima após esse ataque, não sei quando. Se tem uma definição, se ele se encontra ela como já quando criança, ou ele vai atrás de alguma coincidência. Mas acho perfeitamente normal os dois. E aí, o que pode ter acontecido? O Aki já morreu por conta do contrato com o Maldição lá, que tem pouco tempo de vida. Ele já teve esse time skip, o Aki já tá morto. Ou ele nunca entrou na segurança pública e, tipo, não teve o ataque do demônio pistola e ele viveu uma vida normal com a família dele. Outra coisa que o personagem dele gostaria de ter querido, que é, tipo, tanto o Denji queria uma vida normal, quanto o Aki queria uma vida normal, tanto para o Denji quanto para ele mesmo, que era pra família dele, pra família Hayakawa, que é o Denji Power. Então, meio que eu acho que fica meio que subentendido, então meio para você tirar sua própria interpretação. Então eu acho que realmente foi isso que aconteceu. Ou no final do capítulo eles falam sobre os superiores. Então, tipo, também o demônio, o Aki usa a espada dele contra o Katana e por isso acaba perdendo o tempo de vida. Então, na verdade, como o Katana estava atrás do Chainsaw Man, o Chainsaw Man não existiu. Nesse momento, ele nunca usou a espada e ele ainda tem um tempo de vida sobrando tranquilo. E aí ele realmente se juntou à segurança pública e ele é os superiores que o Denji fala no final do capítulo. Pode ser isso aí também, mas eu ainda acho que o Aki não atacou e ele tá vivendo uma vida normal com a família dele. A Reze foi pro Japão por causa do coração do Motosserra. Motosserra não existe, então ela provavelmente tá na Rússia ainda até então. E outros personagens, com a mudança da Makima pra ser a Nayuta. Agora, isso aí realmente eu tenho que pensar mais, tenho que ler mais tudo pra ver se eu consigo entender essa mudança. É, então, aí pronto, o anjo deve ter vivido uma boa vida naquele vilarejozinho dele. O Kishibe deve estar na segurança pública ainda. O Kishibe, tanto a Quanche devem ter ficado na segurança pública. Então, realmente é isso aí. E agora, avançando para a parte principal do capítulo, sem ser realmente exposições e algo que temos, que é a questão da escola, que é a relação dele com a Asa. E no final eu tenho algumas coisas para falar sobre o que foi isso que aconteceu. Então, tipo, primeiro tem a cena mais linda desse capítulo, que é justamente o Denji correndo com a motosserra, a Asa vai tropeçar, é pra fazer aquele coisa com o demônio da galinha no início da parte 2, que ela tropeçando e gerando todos aqueles problemas que a gente viu sobre o personagem dela. Então, todo crescimento que o Denji poderia receber, eu imagino que ele recebeu. Teve essas mudanças e ele vai possibilitar a viver mais ainda essas novas mudanças, vivendo essa vida normal que ele vai ter. Essa vida normal, o normal dentro do possível. Mas a Asa, o crescimento que ela teve, ela ainda vai gerar, porque o crescimento que ela teve foi justamente tentar atender mais, aceitar mais ela, se sentir mais gostável, foi mais um ame a si mesmo. E com isso, com ela não tropeçando aí, não gerando todos aqueles problemas de falta de confiança, de que ela teve durante a parte 2 de necessidade de alguém, é que o Denji salvando ela, largando a motosserra, desprendendo seu passado e agora realmente vivendo uma vida comum, que ele segura ela, algo que eu realmente acho que o Denji não faria, tipo, só seguraria ela normal, preocupado, perguntando se tá bem, tipo, no início da parte um, eu imagino o Denji se portando desse jeito. Aí salvando ela e possibilitando ela a viver com a turma. Porque, tipo, nesse capítulo, no primeiro da parte 2 que é justamente onde teria essa quebra. Onde a turma da incluiu ela nessa atividade, ela finalmente se sentia presente, pertencente a um grupo, com pessoas que poderiam gostar dela, e no final ela acabou estragando tudo, matando o demônio galinha. Mas agora ela vai viver essa possibilidade. Justamente no final do capítulo, ela jogando com toda a turma esperando ela e o demônio, e todo mundo jogando bola junto. Asa joga futebol, porra, vamos, melhor personagem. Não, é no final. Agora eu tenho uma definição. A Asa passou todo o início da parte 2 sendo minha personagem preferida do mangá, mas virou um Denji na reta final. Denji é meu personagem preferido de Chainsaw Man. Depois vem a Asa, depois vem o Aki. Aí fica Makima, Power e a resto da galera. É... Então,
Porra, eu achei essa cena muito linda. Tava lendo, tava com os amigos, tava almoçando, foi depois da faculdade. Aí fui, porra, abrindo o celular mesmo. Eu queria ler em casa pra ler tranquilo, mas, cara, eu tava muito ansioso pra isso. Aí eu não podia abrir Twitter pra não ver spoiler. Porra, caralho, eu abri o site da Shueisha caiu, mano. Puta que pariu. Fiquei, meu Deus, esse mangá é muito foda. Aí eu vi essa cena, eu tava comendo, foda-se, eu larguei meu peixe, meu frango, saí da mesa com os braços assim, sem putaria, eu fiz isso no meio do restaurante. É, foi lindo, foi algo maravilhoso, assim, de se ver. Obrigado, Fujimoto, apesar de tudo. Meus problemas continuam sendo a questão da reta final, de, porra, não sei, eu vou ler o mangá de novo e fazer um vídeo questão sobre a obra em si, porque isso aqui é mais sobre as coisas que eu estou sentindo agora. Então, sei lá, porra, não consigo botar em palavras o que tô olhando aqui pra página, tá no meu computador, tá eles aqui juntinho. Caralho, eu amo Chainsaw Man. Tá, e agora vamos voltar pro que importa. O mangá foi finalizado, tem nada sobre questão de parte 3, mas ele deixou algumas coisas que podem continuar. Vamos questão de teorias aqui. Primeiro, Pochita se devorou, ele apagou o conceito. Ele é o quê? Demônio das motosserras, né? Por que caralho o Sudenji tá em uma motosserra? Por que ele pede pra Power fazer uma motosserra? As motosserras não foram apagadas? Então, tem alguma coisa estranha aí. Quando a Asa no final do capítulo agradece dizendo obrigada, Chainsaw Man, e tipo, ele meio que tem um que? Como assim? É, o coração dele bate, tipo, aqui fala, a gente não sabe se realmente é só uma escolha visual, só pra dizer, na verdade o Pochita ainda vive dentro dele, tipo, metaforicamente, ou literalmente como era, como foi realmente por todo o mangá. Então, tipo, se não tivesse uma motosserra, eu diria que é um sentido metafórico, de realmente, porra, ele ainda sente, por mais que tenha o conceito apagado da resistência, é algo, tipo, muito sentimento, que realmente o poder de Chainsaw Man são muito questões sobre sentimentos, né? Medo, o negócio da Makima era sobre o como ela se acha mais forte que as outras pessoas, e por aí. Então, tipo, poderia ser perfeitamente algo metafórico, como os dois, a amizade dos dois, o amor que um sente pelo outro atravessou barreiras, um humano e um demônio. E mesmo com após esse conceito ser apagado, o sonho dele foi suficiente para ele conseguir sentir alguma coisa. Que é justamente o impacto que realmente o sonho gerou no Denji. Porque essas palavras de Chainsaw Man fizeram alguma coisa sobre ele. Mas, agora, o fato de realmente aparecer uma real motosserra no capítulo me deixa meio estranho, porque abre a possibilidade do Pochita realmente nunca ter sido o demônio da motosserra. O que faz sentido com o poder dele, porque caralhos o demônio da motosserra teria o poder de apagar conceitos. Ele come a morte e as pessoas e tudo para de morrer. Então, não sei, eu não, tipo, eu só vi isso e fiquei sem entender, não tenho nenhuma teoria sobre isso, mas abre a possibilidade para as outras coisas, para outras coisas. Também tem outra parada que é tipo como a questão da volta no tempo funciona. Porque ele apagou o conceito, mas tipo, tem outros conceitos que já foram apagados e não demonstrou todo esse impacto. Tipo, conceitos importantes. A Makima revela no final da parte 1 que ela comeu meio que o demônio da primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial, que são a galerinha do mal ali, né? Que eu não sei se pode falar o nome no YouTube, mas a galerinha do mal. Então, e o Kishibe não se lembra deles naquela conversa. Então, meio que voltou no tempo e não teve realmente a Segunda Guerra, ou as pessoas só não lembram disso? E no final da parte 2 quando o Denji come a morte, as pessoas param de morrer, mas as pessoas ressuscitam? Também não tem muito questão sobre. Não tem muito. Não é mostrado isso. Então só resta imaginar se foi um cliffhanger, não sei. Também, tipo, não quebra as regras do mundo, porque não demonstrou que não podia, mas só ficou em aberto. Então, tipo, por isso que eu não acho um final perfeito, pela forma. Deixou
alguns conceitos do mundo em si abertos. Eu gosto como a história deixa, tipo, abordagens pra você pensar sobre o que aconteceu com tal personagem, pra você imaginar sobre a sua história em aberto. Eu gosto quando isso acontece, mas eu não sei. Cara, eu tô com medo do meu áudio tá muito baixo. Mas eu vou continuar aqui. Mas sobre o mundo em si, me deixa um pouco com o pé atrás. Então, tipo, as coisas que eu tenho pra reclamar são o questão de quão avançado isso foi, porque, tipo, foi muito do nada. A gente tava lá na luta contra a Yora e do nada, Denji, a gente foi com medo. E teve aquele capítulo, que também é um dos melhores capítulos da obra pra mim, o anterior, 231. Ele e o da Asa. Então, outra coisa que eu não falei, realmente que eu queria falar sobre a obra, é que como eu falei, aquele capítulo concluiu o desenvolvimento do Denji, que é sobre o Demônio do Fogo, que ele propôs ele falou que o Denji ia fazer uma escolha entre se aliar ao Demônio da Morte e se aliar ao Demônio da Guerra. Naquele capítulo, o Denji não escolhe nenhum dos dois, ele se escolhe. Ele realmente, ele viveu por conta própria. Foi aquele momento que ele realmente decidiu que ia viver por si e convidou a Asa para viver naquele mundo. E isso volta para exatamente o que aconteceu nesse capítulo. O Denji vai viver uma vida normal, com o que ele pode, e meio que conhecendo a Asa de novo, trazendo ela para esse mundo dele. Então, meio que aquela questão da escolha, e dele ter se escolhido, e a conversa deles ter acontecido, voltou. Ainda aconteceu e ainda se faz presente nesse final. Então, eu acho que é meio que isso que eu tenho pra falar sobre a obra. Eu acho que com esse negócio do Pochita pode vir alguma coisa no futuro sobre Chainsaw Man, spin-off, alguma coisa assim. É uma parte 3 de pessoas falando, mas eu acho bem difícil. Existe a possibilidade, deixou em aberto, pode acontecer, mas acho difícil. Gostei, achei tipo, porra, caralho, Power, Nayuta, Asa, Aki Vivo. Foram coisas que me pegaram bastante. Eu acho que, tipo, quem é realmente muito fã da obra gostou desse final. Não, se você não gostou, tá bom, também faz parte. Eu acho justificável também quem não gostou. Mas, tipo, quem assiste. Quem. Sei lá, mano. Eu acho que quem tem realmente um envolvimento emocional muito grande com essa obra gostou desse final. Tipo, de verdade. Porque ele pega muito. Se você sentiu a obra, você sentiu esse final. Então, é meio que é isso que eu tenho para falar sobre esse vídeo. Como eu pretendo, como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo mais sério, com um roteiro, relendo a obra em si desde o início. Então, muito obrigado por quem viu. E vai ser difícil viver no mundo sem Chainsaw Man agora, hein, mano? Tipo, de verdade. Valeu, viu? Muito obrigado. E sei lá, se você viu esse vídeo mesmo sem ter lido o mangá, leia, mano. Dá uma chance. E vá de, tipo, mente aberta pra pensar realmente nas coisas que aconteceu. Valeu.